noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria voltar aqui depois de uma semana de ausência, mas na qual fomos também abençoados aí pela exposição da palavra pelo nosso irmão presbítero Danilo. Nós vamos começar nessa semana algumas abordagens relacionadas aos ofícios da igreja. Então, disponha o seu coração, fale com os demais irmãos da igreja, é importante, e vamos caminhar aqui buscando na palavra de Deus a direção para o nosso conhecimento acerca do assunto, a fim de que tenhamos aí uma organização, um desenvolvimento, uma liderança bíblica firmada nos preceitos de Deus, uma liderança comprometida com a verdade da Escritura e com a honra que a noiva deve demonstrar na sua caminhada cristã. Nós vamos orar nesse momento, em seguida daremos o texto bíblico que será a nossa base para a nossa abordagem aqui introdutória desse assunto que nós ainda abordaremos em outras semanas. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor pela Tua bondade, graça e misericórdia e pedimos ao Senhor Deus que nos dê a direção, nos dê a instrução, que o Senhor fale ao nosso coração e nos instrua, nos fortaleça, nos ilumine, nos dê o conhecimento necessário, Deus, para exercermos a nossa cidadania celestial enquanto igreja neste mundo, tanto no que diz respeito ao nosso compromisso com a vida cristã no geral, como o nosso compromisso com a honra da noiva no que diz respeito à sua organização eclesiástica. Tem misericórdia de nós nesse momento e ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos iniciar hoje algumas abordagens sobre os ofícios da igreja. No caso do âmbito da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós vamos estudar isso à luz da Escritura, o que a Escritura diz sobre os ofícios, o que são esses ofícios, quais são esses ofícios, como que procede a escolha, como que isso surge na igreja. Então nós vamos ver alguns aspectos, porque estamos aí na iminência de eleição de oficiais na nossa igreja, na terceira igreja presbiteriana de Bom Jesus, do Itambapuana, e teremos eleição para presbíteros e para diáconos. Portanto, é importante que a igreja saiba o que é e quais são as qualificações, quais são as exigências bíblicas para o exercício desta função, deste ofício tão importante na vida da igreja. Ao mesmo tempo, é importante que aqueles que podem ser votados, podem ser eleitos, conheçam também, para que suas vidas sejam conduzidas a essa conduta cristã, a fim de que possam exercer biblicamente os ofícios que Cristo estabeleceu sobre sua igreja. Bem, nós vamos hoje ter uma abordagem introdutória acerca do assunto. Nós vamos ver basicamente o que é um ofício, né? Nós vamos encontrar na Escritura isso, o que é um ofício, quais são as características de um ofício, qual é a semelhança com as outras funções da igreja ou não. Nós veremos isso de forma não muito alongada também, porque não temos tempo para desenvolver muito o assunto. Como que é feita essa escolha, né? De onde vem esse direcionamento, quais são os ofícios que Deus estabeleceu sobre sua igreja, o que a IPB, na Igreja Presbiteriana do Brasil, adota, assume, reconhece, entende biblicamente dessa questão. Então, para o nosso direcionamento, nós vamos ler aqui 3 textos rapidamente.
para que você possa se guiar e entender um pouco desse contexto aí dos ofícios da igreja. Primeiro nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 6, versos de 1 a 6, a instituição dos diáconos, que diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém. Vamos ler também, seguir um pouco aí no livro de Atos ainda, capítulo 14, Atos capítulo 14, verso 23. Atos 14, verso 23. Diz assim: E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Se você, eu disse 3 textos, mas aproveitando que estamos em Atos, nós vamos ler mais um texto aqui, em Atos mesmo. Capítulo 20 de Atos, diz assim, no verso 17: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E nós leremos esse texto em outro estudo, mas só para os irmãos situarem. Verso 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém. E, para finalizar, nós leremos aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Amém. Este é um outro texto que leremos e usaremos em outros estudos sobre o assunto. Bem, biblicamente, quais são os ofícios, né? Que ofícios existem ou existiram? A Bíblia nos ensina, com um estudo acurado, que existem 2 tipos de ofício, no âmbito geral. Os ofícios extraordinários, né, dos quais se destaca aí apóstolos, profetas, podemos enquadrar também naquele contexto evangelistas, muito específico da fundação da igreja, não que não haja hoje, mas no contexto específico, né, mas se destaca apóstolos e profetas, e os ofícios ordinários, que são os que estão em voga hoje, né, que estão em uso hoje por parte de Deus na igreja, né? Estão estabelecidos sobre a igreja hoje. Aqueles eram escolhidos por Deus, né, os extraordinários, chamados por Deus de forma especial, direta. Deus os convocava, os vocacionava, os dava missão, e era Deus mesmo que escolhia eles
dando-lhes o direcionamento e a capacitação para o exercício daquela função extraordinária. E eles tinham em si algumas capacidades extraordinárias também. Então, basicamente, esses extraordinários era por uma ação direta de Deus. Um exemplo disso, além dos apóstolos escolhidos por Jesus, que foi escolhido por ele, conviveu com ele, viu a sua vida, caminhou com ele, ele chamou, ou o próprio Deus, né, ele capacitou, foi designado por ele, e uma série de outras situações ali muito, muito peculiares desses apóstolos. Nós temos, além desses que Jesus mesmo age, né, finalizando com o apóstolo Paulo, o próprio Jesus faz isto, temos o caso de Matias, que os apóstolos promovem, dirigem a questão, mas é Deus que escolhe Matias. Então, é um ato tão somente de Deus. É o ofício extraordinário, no caso ali apostólico. Mas nós não vamos entrar nessas questões hoje, não nos compete. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, você pode comprar, adquirir ou pedir emprestado aí um livro do reverendo Augusto Nicodemos chamado Apóstolos, que você será muito bem instruído sobre o assunto, este assunto específico. Bem, então, além desses extraordinários, nós temos os ordinários, que têm algumas características que nós falaremos a seguir. Bem, o que nós precisamos saber nesse início é que os ofícios possuem uma função distinta, né? Não podem ser confundidos com outras funções da igreja. É muito comum na igreja, não só as presbiterianas, mas no nosso reduto, ao fim do ano, são feitas nomeações, baseado no que as pessoas querem, né, se dispõem a fazer, na avaliação que o conselho da igreja faz, da vocação, do entendimento, né, pelo menos num contexto de maturidade da liderança, são avaliadas as questões, né, o comprometimento da pessoa, né, o zelo com a vida cristã e, de forma muito especial, a vocação. Né? Qual é a vocação? Qual é o dom que a pessoa recebeu de Deus? Isso uma leitura feita por parte da liderança, e essa pessoa é designada, é nomeada para alguma função, para ser professor da escola dominical, para trabalhar na área de direção da escola, ou outra função da igreja, né, como na comissão de exame de contas, e por aí vai. Várias funções que a igreja possui são por designação, por nomeação, né? Pessoas são nomeadas para a equipe de música, pessoas são nomeadas para a equipe de recepção, pessoas são nomeadas para uma série de atividades necessárias na igreja. Essas são nomeações baseadas em vocações e dons que a pessoa recebe da parte de Deus quando Deus o regenera. No entanto, ofício não é isto, não pode ser confundido. É um exercício, é uma função distinta dessas demais, pois é Deus que escolhe, né? É Deus que indica essa questão, ou este ofício. Então, exerce ali não apenas uma função muito específica, né, de ordem da igreja, de direção, né, de ensino, de responsabilidade de pastoreio, mas também de organização, de ordem cultica, né, de assistência. Então, a estrutura da igreja, da condução do trabalho, se apoiam em grande medida, deve ser assim, porque assim foi estabelecido, sobre os oficiais da igreja. Eles são os representantes da igreja, no que diz respeito à responsabilidade de fazer com que a igreja caminhe segundo a Escritura e cultue segundo a Escritura. Então, não é uma casta superior, isso precisa ser bem entendido. Os oficiais não são uma casta superior, super crentes, etc. Tal. São crentes comprometidos e isso é reconhecido. Bem, Deus escolhe então.
Deus é que chama. Né? Como que isso acontece? Como que este ofício ordinário que Deus estabeleceu para acompanhar a igreja, para estar na igreja, para servir a igreja até até a volta de Cristo, né? Como que acontece essa escolha, né, por parte de Deus? Acontece de duas maneiras essa escolha. A primeira maneira, essa escolha tem dois aspectos presentes. Né? O primeiro aspecto é o que nós chamamos de vocação interna. Deus escolhe, mas não no chamado extraordinário, fogos acontecem, o cara tem uma visão, né? A pessoa tem um sonho, né? E Deus aparece diante dele, nada disso. Né? Biblicamente, o histórico bíblico acerca da eleição, da nomeação, né? Ordenação de oficiais, o estabelecimento de oficiais na igreja, não dá margem para essas coisas. Fantasiosa, algumas coisas, para nossos dias, obviamente, coisas extraordinárias que aconteciam em tempos anteriores, antes do período fundacional da igreja. Bem, então, como que Deus chama? Né? Ele chama através da vocação interna. A vocação interna é o elemento pessoal. Deus fala ao nosso coração, Deus nos conduz àquilo. A nossa mente começa a ser direcionada àquilo, nós começamos a entender essa questão, esse contexto, nós começamos a nos ver dentro disto. Deus promove em nós um desejo incontrolável de exercer essa função. Nós temos a consciência de que Deus está nos conduzindo a isso, nós temos a consciência da responsabilidade que e nós nos preparamos, nós reconhecemos as qualificações, o que é necessário para exercer esse ofício, e nós desejamos tal coisa, não de forma leviana, com politicagem e campanha, mas desejamos isto e nos submetemos à maneira que Deus, a maneira pela qual Deus escolhe ou chancela a sua escolha. Então, tem um testemunho interno, tem um desejo no coração que compreende o ofício, que se vê dentro do ofício e que deseja o ofício. É isso, por exemplo, que Paulo diz na primeira carta a Timóteo, texto que lemos, capítulo 3, verso 1. Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Este é um texto que fala tanto do presbiterato quanto do diaconato. Né? Então, precisa haver desejo no coração, não pode ser por imposição, não é uma escolha humana. A Bíblia é clara ao dizer isto. Então não é uma escolha humana, também não é algo fundamentado somente no desejo. Né? Por isso existem qualificações que veremos em outro momento. Então Deus escolhe e Ele o faz pela vocação interna. Nós sabemos que Deus está nos chamando. Eu me lembro bem quando eu tive essa convicção. Então nós sabemos quando Deus está nos chamando. Isso é vocação interna. Mas também existe a vocação externa. O que é isso? Deus apenas nos chama e nós entendemos, né, queremos, vamos. Né, a pessoa chamada almeja e vai. Não, Deus incluiu nesse processo uma chancela, um reconhecimento da vocação, justamente para evitar, né, dentre muitas coisas, que pessoas mal intencionadas, não convertidas, já existe muito joio no meio da igreja, assumisse papéis de liderança e aí conduzisse a igreja ao erro, o que já acontecia no início, no primeiro século já aconteceu, por isso várias cartas foram escritas, e depois disso muito mais. Então Deus estabelece uma vocação externa. O que é essa vocação externa? Ou quem exerce essa vocação externa? A igreja.
a comunidade onde a pessoa está inserida. Se a pessoa se sente vocacionada, ela deseja aquilo, ela só pode exercer com a chancela da igreja. É a igreja que elege. É a igreja que reconhece. E a igreja precisa saber o que é necessário ter um cristão para exercer uma função tão extraordinária, especial para Deus e para a noiva, e de tamanha responsabilidade. Então a igreja olha para a pessoa, para aqueles que estão qualificados, e elege-os baseado naquilo que eles são e no entendimento de suas vocações e dons. Então a igreja reconhece que Deus está chamando aquelas pessoas, aqueles homens, ao oficialato. Né? Prova disto está nos textos que nós lemos, mas em outros mais, né? Existem outros textos que sustentam isto, mas os textos que nós lemos são suficientes para ancorarmos este ensino. Né? Deus dá aquele que ele chama para o oficialato o desejo de fazê-lo, né, a vocação interna, mas também confirma isso através da eleição por parte da igreja. Aconteceu isso com os primeiros diáconos, ali, registrado em Atos 6, eles promovem eleição na comunidade. Alguns nomes são reconhecidos como homens, e o texto é claro na qualificação, nós vamos tratar de forma pormenorizada depois, mas o verso 3, o capítulo 6 de Atos, diz: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. A igreja olha para si e reconhece que estes 7 homens são citados aqui, têm essas qualificações, e ao reconhecer isso, reconhece o chamado de Deus para elas. Isso não quer dizer que não houvesse outros homens na comunidade com tais qualificações, mas esses foram reconhecidos pela igreja como chamados por Deus. Né? O texto bíblico que nós lemos de Atos 14, verso 23, diz que Paulo, por todas as igrejas que passava, promovia a eleição de presbíteros para dirigir, pastorear, guiar a igreja. No capítulo 20 que nós lemos, ele chama os presbíteros de Éfeso, né, eleitos por instrução e direção de Paulo, e dá a eles instrução acerca do exercício pastoral, do ministério, do oficialato deles. Então, a igreja é a outra face da moeda, né, nesse chamado de Deus, nesse vocacionar de Deus para o exercício do oficialato, para ser um oficial. Deus chama. Ele chama pelo testemunho interno, pela ação do Espírito Santo na pessoa, e ele confirma esse chamado através da vocação externa, pela eleição da igreja. Por isso que a eleição é importante, por isso que nós promovemos a eleição, e por isso que a igreja precisa ter conhecimento acerca da seriedade do oficialato. Né? E dentro disso nós podemos evocar aqui uma questão importantíssima acerca da escolha. Né? Volto a reiterar, né? Nós detalharemos melhor esses argumentos, mas só para ficar claro que essa escolha procede de Deus, e a igreja precisa ter cuidado ao chancelar, tem que ser algo baseado na Escritura, para que tanto a igreja não tenha maus oficiais e seja punida no sentido do mau exercício do oficialato, quanto não seja cobrada por Deus por não tratar isso com zelo. E dentro disso nós podemos destacar, só a título de uma pré-introdução para o próximo estudo, a próxima abordagem, é que é muito comum, talvez não seja tão comum, mas acontece com alguma regularidade até, pessoas serem eleitas por
vários motivos, menos os bíblicos, né? E dentre alguns motivos que existem, um que pode se destacar, e acontece porque eu já tive conhecimento disso, eu já convivi com situações assim, de pessoas que são eleitas pela igreja, e a igreja, né, quem elege, quem vota, quem defende a eleição, se ancora no seguinte argumento: a pessoa não preenche todos os requisitos, mas agora que foi eleito, né, ela poderá fazê-lo. Ou o candidato que diz: olha, eu vou mudar a partir de agora o meu comportamento, já que fui eleito, né? Então, veja que a igreja tem que ter cuidado com isso, né? Deus escolhe, Deus incute no coração do seu escolhido o desejo disso, e nesse desejo a responsabilidade de enquadrar sua vida àquilo que Deus, a honra do ofício, aquilo que Deus estabelece para o oficial, e a igreja olha isso e vê que isto procede de Deus. Então a igreja confirma, né, como aí um selo de Deus, um carimbo de Deus. Então o oficialato ordinário, o ofício ordinário, se estabelece desta forma. Bem, quais são então os ofícios bíblicos, né? Quais são os ofícios que a Bíblia estabelece? São dois ofícios, né? Quantos são e quais são, né? São dois ofícios. A Bíblia ordena para os nossos dias, para o pós-período apostólico, dois ofícios: o ofício do presbiterato, ou presbíteros, e o ofício do diaconato, ou diáconos. Esses são os dois ofícios bíblicos para reger e servir a igreja: presbíteros e diáconos. Existem ali outros nomes na Escritura, mas são basicamente, no caso dos presbíteros, basicamente sinônimos, né? Bispos, pastores, são basicamente sinônimos. Distinguindo apenas alguma funcionalidade do ofício, mas não o ofício em si. Bem, tendo em vista essa discriminação, nós podemos nos lembrar aqui, por exemplo, que o texto bíblico, como citei, para presbítero usam basicamente três palavras, né? Presbiteroi, presbítero, episcopoi, né? Bispos, e poimen, que é pastores ou pastor. Esses são um mesmo ofício, né? E distingue-se da funcionalidade. E diáconos, ou diaconós, ou diaconia, que significa serviço, servo, servir, né, a igreja. Não que o presbítero não seja servo, tem que ser e tem que ter o coração de servo, mas ele tem uma função específica de reger e pastorear, enquanto o diácono tem a função de servir, de conduzir em ordem, de ser o suporte, o direcionamento. Nós vamos também tratar disso quando falarmos especificamente sobre o ofício do diácono. A Igreja Presbiteriana do Brasil reconhece esses dois ofícios bíblicos, obviamente, né? Estão ali, são claros, reconhece esses dois ofícios, conquanto embora a igreja faça distinção dentro do oficialato do presbítero. Ainda que a igreja reconheça os dois ofícios, ela distingue o presbiterato em duas vertentes, ou entre dois aspectos, ou dois tipos de presbiterato. Nós chamamos de presbítero docente, são basicamente os pastores, aqueles que se formaram, que se qualificaram, que estudaram, que vivem exclusivamente do exercício dessa função, talvez não exclusivamente, no caso de alguns, mas a maioria sim. Mas o fato é que são pessoas que se qualificaram para a docência, para o ensino,
para o cuidado do rebanho de forma fundada biblicamente. Então, esses são os docentes, aquele responsável pela pregação, pelo ensino, pela formação, pela condução da igreja no âmbito de pregar a palavra. E o presbítero regente, que tem a mesma autoridade do pastor nos concílios da igreja, o peso de decisão e a palavra. Esses regentes são eleitos pela igreja. São presbíteros que trabalham na igreja local, ainda que sejam presbíteros da IPB, e tenham autoridade e acesso aos concílios maiores, mas são presbíteros que exercem sua função específica e pastoral na igreja local. São por ela eleitos e nela são ordenados e investidos. Então, são os regentes que formam com o pastor o conselho da igreja, que seria biblicamente um conselho pastoral, de regência, de governo, mas pastoreio também, de acompanhamento. Auxiliam o serviço pastoral da igreja. E os diáconos, obviamente, nesse não há distinção, são diáconos que são eleitos pela igreja local, são oficiais da igreja local e não têm, portanto, acesso ou livre acesso, digamos, à autoridade em concílios maiores. Nós vamos finalizar essa nossa abordagem introdutória dizendo que é de suma importância, meu amado irmão, minha amada irmã, que você se atente para a seriedade do exercício do oficialato na igreja. Disso depende a saúde da igreja, a boa condução da igreja, o avanço, o exercício da responsabilidade da igreja, o cumprimento da sua missão de forma bíblica. Bons oficiais aceleram muito a caminhada da igreja em maturidade, a maturidade da igreja, o avanço dela. Maus oficiais normalmente enterram a igreja, sacrificam, atrapalham. E é responsabilidade da igreja, do povo, conhecer isto, saber isso, saber ter esse conhecimento bíblico, saber desses aspectos da seriedade, da importância do ofício, para que quando tiver eleição, que é o nosso caso daqui a algum tempo, pouco tempo, ainda este ano, quando tiver eleição, a igreja avalie bem, coloque isso diante de Deus, vá para a eleição depois de muito tempo de oração, de submeter a Deus para que Deus dê clareza, conhecimento, visão, entendimento, sabedoria, para que a escolha seja de fato a vontade de Deus, para que a igreja seja um instrumento de Deus para chancelar aqueles que Deus escolheu. Então tenha cuidado, não vote por gostar, não eleja, não chancele isto por gostar da pessoa, por achar a pessoa admirável, por a pessoa ser boazinha ou coisas parecidas com essa que não são bíblicas. Chancele isto, reconheça a vocação fundamentada na Escritura, ok? E nós vamos certamente caminhar com mais celeridade na maturidade, no crescimento e no cumprimento da nossa missão. Deus te abençoe, Deus te ajude, fortaleça, lhe guie, lhe dê sabedoria. Semana que vem nós vamos tratar especificamente do ofício do presbiterato. E aí nós vamos descrever o que é o presbiterato, qual a função do presbítero, biblicamente, qual o papel dele e quais as qualificações do membro da igreja para ser eleito um presbítero da igreja. O que Deus diz que tem que ter no crente, no cristão, para que ele seja eleito. Se não tiver isso,
certamente a vocação que a pessoa diz ter não é verdadeira, ou pelo menos não para aquele momento. Ok? Então, Deus te abençoe aí, te guarde, não assista, participe, compartilhe com os demais membros da igreja para que todos nós possamos estar preparados para esse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela tua bondade, misericórdia e graça. Clamamos ao Senhor pela tua instrução, direção, pela tua boa mão nos orientando, a tua palavra nos enchendo da sabedoria do alto. Pedimos ajuda ao Senhor nesse processo, nesse entendimento. Nos ajude, ó Deus, a conhecermos o teu propósito para a liderança da igreja, para os ofícios da igreja. E clamamos ao Senhor que dê condições à tua igreja de escolher biblicamente e levante na igreja homens que se enquadrem aos preceitos que o Senhor mesmo estabeleceu. Oramos, ó Deus, na submissão plena e absoluta do Senhor, em nome de Jesus. Amém.